Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Pessobon, editor da Tela Viva, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pixel, o nosso programa de bate-papos e conversas interessantes feitos aqui com o nosso amigo Fábio Sesnick, advogado, especialista no setor, sócio do escritório CQS FV Advogados. Fábio, obrigado pela presença mais uma vez, pela nossa parceria de sempre. Obrigado aí, Samuca. É um prazer estar aqui com você. Legal, e a gente vai conversar hoje um pouco sobre o mercado de games, tendo aqui como convidado especial o Gustavo Steinberg, CEO da Gamescom Latinoamérica, ou Latam. O Gustavo é um dos grandes especialistas no mercado de games, é membro do Conselho Superior de Cinema representando o setor de games, é CEO da Gamescom, que é o principal evento da indústria de games da América Latina. Gustavo, obrigado pela presença aqui com a gente. Só desmuta o seu microfone. Eu que agradeço pelo convite. Legal, Gustavo. Vamos começar por aí. Fala um pouco para a gente sobre a expectativa desse evento. Você, né, durante muito tempo foi responsável pelo Big, né, que é um dos principais eventos aí da indústria, consagrou a indústria de games brasileira dentro do cenário global. Como é que isso se transforma agora para a Gamescom? Qual que é a expectativa de vocês? Bom, o Big Festival continua existindo, né? Ele, na verdade, a Gamescom Latam é uma junção, assim, uma joint venture entre o Big Festival e a Gamescom global. E aí a gente criou junto a Gamescom Latam. Na verdade, são três partes, né? Tem a Gamescom alemã, tem o Big Festival e tem o Omelete, com o qual a gente já tinha se associado em 2022. Então, com esse tripé aí, a gente está criando um evento muito mais potente, né? Mas, assim, não é um evento, não é a primeira edição, sim, é a primeira edição da Gamescom Latam, mas é a 12ª edição do Big Festival, né? Que agora se chama Gamescom Latam, e a parte do festival, propriamente dito, quase que uma volta às origens, né? Porque o Big Festival nasceu como um festival de games independente, e agora ele vai continuar sendo esse festival de games independente dentro da Gamescom Latam. Então vai ter, a gente bateu um mega recorde, eu não sei quantos foram, mas foram quase 1.000 jogos, a gente não anunciou ainda. O deadline foi na sexta-feira passada. Para você ter uma ideia, no ano anterior foram 600, quase 700 jogos, né? A gente está indo para quase 1.000. Então já teve uma repercussão nesse sentido aí também. E vai continuar tendo um festival, os jogos independentes que vão poder ser jogados, vários jogos que são lançamento, né, internacionais, assim. E a cerimônia de premiação. Mas agora, como perspectiva, que é a sua pergunta, eu vejo como a melhor possível, né? Tipo, é quase que a gente coloca os Big Festival, né? A gente ia cutucar os gringos lá em todos os mercados internacionais. Vamos lá para a América do Sul, tem, né, uma comunidade muito forte de desenvolvimento, além de ser um mercado consumidor muito forte e tal. E as pessoas foram vindo, foi crescendo cada vez mais, mas apesar dessa simpatia que já existe no mercado internacional pelo Big Fest, pela marca Big Fest, pelo trabalho que a gente vem fazendo, a hora que a gente fala Gamescom Latam, a conversa muda um pouco, né? Porque é uma marca muito forte, é o maior evento de games do mundo na Alemanha. Então, eu acho que materializa uma construção que a gente fez com um carimbo de qualidade e reconhecimento do mercado internacional de que tem algo realmente importante acontecendo na região. Ô Gustavo, como é a estrutura, assim, né? Eu sei que o Gamescom você tem uma primeira fase de business e uma segunda fase aberta ao público, né? Que a gente pode esperar em termos de estrutura da Gamescom Latam? É um evento para o mercado todo? Segue essa mesma estrutura da Gamescom lá da Alemanha? Conta um pouco como é que ele deve ficar. Que o Big começou, o Big sempre teve essa coisa do público, mas teve essa coisa forte do setor, né? Como que é a estrutura que vocês estão pensando? A estrutura não, assim, a estrutura do Big já era, o conceito do Big já era muito parecido com o conceito da Gamescom, e por isso que tem o match, né? Assim, os nossos DNA são muito parecidos. Então a gente tem a área de negócios, né, a área de B2B, que consiste em um espaço com
para reunião entre publishers, investidores e compradores de uma forma geral, e de outro lado estúdios, né, que vão estar oferecendo jogos propriedade intelectual original ou prestação de serviço, e aí dá esse matchmaking que os compradores ou compram os jogos, ou compram os serviços, ou às vezes compram as próprias empresas, investem e tal, não sei o quê. A gente vai continuar com a mesma estrutura que a gente sempre teve. O que vai ter, assim, a gente sempre melhora algumas coisas, né? Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter o primeiro dia fechado só para B2B, e no final, para B2B e imprensa, e influenciadores, né? E no final a gente vai ter uma coisa nova, que é equivalente ao Opening Night Live, lá da Gamescom. A gente vai ter um negócio que vai chamar Gamescom Latam Countdown, que vai ser apresentado pelo Thiago Leifert, com uma apresentação de trailers exclusivos de jogos grandes, mas diferente da Gamescom alemã, a gente vai ter jogos independentes também, porque aqui a gente tem a responsabilidade de criar uma indústria, né? Então, a gente sempre vai dar essa atenção para os independentes regionais, né? Assim, isso. Então, a gente tem o primeiro dia que é B2B, que é quarta-feira, dia 26 de junho. Daí, de 27 em diante, o B2C está aberto para todo mundo. E o B2B continua acontecendo numa área que é restrita, né, uma área separada, até sexta-feira, dia 28 de junho. Aí, fim de semana é B2C só. Tem uma coisa nova que a gente vai fazer, que é no sábado a gente vai fazer um B2B de influenciadores e marcas. Então, o B2B que era com foco em negócios de games mesmo, tipo de desenvolvimento de games até sexta-feira, ele passa a ser um B2B mais menos regrado pela plataforma de marcação de reuniões, então é mais informal. Os influenciadores parceiros vão ter acesso a isso, vai ter agência de influenciadores, e a gente vai convidar as marcas para falar com os influenciadores que atuam no universo dos games. Agora, Gustavo, você mencionou que vocês estão tendo cada vez mais um aumento da quantidade de games, de títulos que participam do evento, né? Isso é função do quê? É função do fato do evento ter crescido, ter mais apoio, ou o mercado está crescendo? Você está sentindo que isso se dá porque o mercado está ficando mais aquecido? Tem os dois, né? Assim, o Big... Porque, assim, a gente recebeu quase 1.000 jogos, não significa que a gente vai selecionar 1.000 jogos. A gente vai continuar selecionando mais ou menos 100 jogos, que é o que a gente vem selecionando para o festival, para a competitiva do festival, né? Fora mais 40 títulos, mais ou menos, para o Panorama Brasil, que são os que não conseguem entrar no festival. Mas o fato de ter mais títulos é uma mistura de uma relevância cada vez maior do Big Fashion, com também o fato de que tem cada vez mais título mesmo no mercado, né? A gente tem cada vez mais estúdios. Acabou de sair um estudo da Abra Games mostrando que a perspectiva de crescimento dos estúdios continua alta. A gente está com mais de 1.000 estúdios no Brasil. Agora, precisa entender isso com uma certa atenção, né? Ter um número grande de estúdios não necessariamente significa que tudo está indo de vento em popa, né? Porque, sei lá, um grande estúdio que despede 1.000 pessoas faz nascer, sei lá, uns 15 estúdios, porque o cara quer fazer game, o cara abre a própria empresa em vez de ter um emprego, entendeu? Então, assim, não é que uma área, um segmento de mercado muito potente, mas que está passando por uma reacomodação. A gente passou o ano passado inteiro com os grandes estúdios despedindo um pedaço significativo de suas forças de trabalho. Eu tenho lido, obviamente, bastante sobre isso. O que a gente pode ver que está acontecendo é assim, existe uma pressão, sim, de valores cada vez mais altos para desenvolvimento dos projetos, e o preço final para o consumidor não mudou, né? Muito. Então, enquanto nos últimos
eu vi uma pesquisa mostrando assim que se você pegar os títulos AAA, né, os blockbusters, eles multiplicaram em média o seu valor, o custo de desenvolvimento foi multiplicado por 10 nos últimos 10 anos, e o preço do jogo é praticamente o mesmo. Então a conta, a gente teve um boost aí durante a pandemia, porque muita gente passou a consumir mais jogo, porque estava todo mundo em casa e tal, não sei o quê. O setor continua robusto, mas está enfrentando essa coisa de ter que ajustar as margens. E aí a gente viu vários. Me pareceu a explicação mais convincente. A gente tem aí vários estúdios que realmente despediram muita gente, mas a participação muito forte nos mercados ainda mostra que, nos mercados, digo, os mercados internacionais, mostra que as empresas estão com bastante apetite. Então é difícil dizer assim exatamente uma única causa para responder sua pergunta, né? Mas certamente é um número de títulos maior. Né? Agora, você percebe que existe um desenvolvimento, se não, né, do mercado, no sentido de mais receita e tudo mais, existe mais gente produzindo hoje, mais gente envolvida com a indústria de games no Brasil. Isso dá no pra... Brasil não há menor sombra de dúvida, sim, mas mesmo o Brasil passa por alguns momentos em que estúdios grandes despediram muitas pessoas, mesmo estúdios médios. Mas existe uma perspectiva, assim, mesmo com vários estúdios despedindo gente, pela pesquisa da Abra Games, houve uma contratação no ano de 2023 de 800 novos profissionais. Uhum. E o Então, evento o saldo continua positivo. E o evento, de alguma maneira, vai dialogar com esses profissionais, vai ter conteúdo voltado para profissionais da área de games, seja de capacitação, seja de interação, de desenvolvimento de negócios, assim, como que vai ser esse diálogo com esses profissionais da indústria? A gente continua o nosso caminho, né? Assim, a gente tem a parte de negócios, tem a parte de palestras, tem a parte do festival, e tem as experiências para o público final. E, óbvio, o componente online também, que a gente transmite algumas palestras gratuitamente online. Tudo vai continuar acontecendo, são mais de 150 horas de palestra. A gente traz os principais profissionais do mundo mesmo, falando basicamente de tudo que tem para falar de jogo, desde os últimos softwares até estratégia de monetização, diversidade dentro das equipes, sistemas de gerenciamento remoto, como está home office, como está inteligência artificial e games, enfim. A gente tem uma programação bem potente que aborda realmente todos os temas principais de quem desenvolve jogo e de quem gosta de jogo também. A gente faz uma mistura, isso que é importante, né? Assim, nos últimos 2 anos, desde que a gente se juntou com o Omelete, a gente tem investido bastante no crescimento da área B2C também, né? Então, para posicionar o evento como uma plataforma de lançamento global de jogos, e a junção com a Gamescom tem total a ver com essa ideia, né? De se entrar, porque a Gamescom basicamente é o único evento global de games que tem. Tem a Pocket Gamer também, mas ela é só focada em mobile. De evento que trabalha com todas as plataformas, a Gamescom é o único evento global hoje em dia, somente depois do fim da E3, né? Que era americano, mas enfim, tinha a força de ser o principal evento da indústria nos Estados Unidos. A gente tem a GDC, né, que é daqui a 10 dias, mas a GDC é só B2B. Então, com essa característica B2B, B2C, a Gamescom é a principal plataforma e a gente faz jus ao nome porque a gente já trabalha com isso faz tempo, né? Então, a gente tem a perspectiva de ser um evento para o consumidor final, mas o cara que está lá querendo descobrir o que existe para além da tela vai ter conteúdo infinito e possibilidades de relacionamento bastante potente. O Gustavo, assim, migrando um pouco do evento para essa coisa de políticas públicas de game, né? Assim, o resultado desse aumento de estúdios e etc. é um pouco reflexo, você entende, de um conjunto de políticas públicas, de inserir games no audiovisual,
dá uma visão geral para a gente, assim, de onde é que a gente está em termos de fomento desse mercado e os desafios que a gente tem pela frente. Eu gostaria de dizer que sim, mas a verdade é que nos últimos anos o investimento em games foi quase zero, né? Com exceção de algumas instituições, tipo o SPCine, que tinham alguns, e o governo do estado de São Paulo. Em nível federal, o investimento foi nulo. Agora, o que a gente vê, sim, é que os estúdios que receberam investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, quando tinha ainda investimento, acho que a última vez foi em 2018, acho, né? 2018, 2019. Esses estúdios, não todos, mas se você pegar, a vasta maioria deles estão muito mais robustos e muito mais bem posicionados do que os outros. Então, é muito visível que o investimento faz diferença. Agora, sim, existe todo um avanço do ponto de vista da macro-regulação, vamos dizer assim. Né? Primeiro, tem um projeto que está avançando e que acabou de ser aprovado, passar pela última aprovação na Comissão Econômica, né? Lá na Câmara, que é do marco regulatório dos games, que dá uma geral da regulação. E também tem um avanço no entendimento de games como audiovisual, né? Eu provavelmente fui o primeiro cara que provocou isso, porque quando eu inscrevi o Big Fashion na Lei Rouanet em 2012, eu tive que travar uma discussão razoável com o Ministério, eles falando assim, mas game não é audiovisual. A minha resposta foi, bom, se não é audiovisual, é o quê? Né? E daí, de 2022 para cá, hoje em dia já existe o entendimento claro em vários lugares de que o game é sim audiovisual. O que resta é pacificar a legislação como um todo para que a gente possa obter os incentivos e os estímulos que são dados ao audiovisual tradicional nos games também, no audiovisual interativo. Né? Mas houve avanço, mais lento do que a gente gostaria, mas agora o governo atual federal tem uma interlocução muito melhor para isso e acho que a gente vai ver avanços bem mais velozes agora, né? Games foram inseridos como uma categoria própria, né, na Lei Rouanet, com a possibilidade de obter as vantagens do artigo 18, que é 100% de... Na verdade, eu estou tentando entender isso agora, porque não está totalmente explícito, mas aparentemente, pelas comunicações que a gente tem tido com o Ministério, eu acho que sim, vai dar para pegar incentivo fiscal. E você tem uma série de agentes aí que estão se interessando, desde BNDES, o próprio MINC, o fato de eu estar lá no Conselho Superior de Cinema, apesar de que na condição de suplente, o suplente está sendo meio um representante de segunda categoria nesse conselho atual, ao contrário dos conselhos anteriores, em que os suplentes estavam sempre presentes em igualdade de condição nas reuniões. Os suplentes agora eles estão participando online, enquanto os titulares estão indo presencialmente. Né? E a gente sabe que essas reuniões, a reunião em si é uma parte, né, da coisa. Os bastidores é onde tem muita troca, muita conversa, muito alinhamento e tudo mais. Mas estamos avançando. E eu acho que a gente vai, inclusive, participar cada vez mais da discussão pela relevância do setor, pela preparação da Abra Games, que tem uma atuação muito forte hoje em dia, em igualdade, vamos dizer, não diria igualdade de condições, porque é uma indústria mais jovem, né? Mas com bastante competência na defesa das suas posições políticas e de apresentação de estudos. E uma grande vantagem que os games têm é que tem números, né? Os números de games são bem mais convincentes do que os de audiovisual tradicional. Essa é a provocação que eu queria te fazer. Assim, a gente vê, né, quando fala de política pública do audiovisual, de uma maneira geral, uma grande dificuldade de você demonstrar a efetividade daquilo. Né? Assim, a gente, claro que consegue demonstrar
é o crescimento da quantidade de obras produzidas, você consegue demonstrar a quantidade de empresas que estão envolvidas no setor, né, mas você não consegue refletir isso em audiência, né? Como que essa política pública se transmuta, né, em mais gente assistindo. Já no mercado de games, eu não tenho aí os números na ponta da língua, teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada, e acho que você pode me ajudar nisso. Me parece ser um mercado muito mais efetivo do ponto de vista de chegar no público final. Seja um game brasileiro, seja um game estrangeiro, o resultado é o mesmo, desde que, né, a narrativa seja boa e tecnicamente ele seja bem desenvolvido. Falando aqui como leigo, né? Fora o fato de que é muito mais fácil acessar o mercado internacional no mundo dos games do que no mundo do audiovisual tradicional. Mas o Brasil não tem uma política específica para games, agora talvez com o marco legal dos games passe a ter, com esses encaixes que você está colocando. Você acha que falta hoje uma política específica para o setor de games? A resposta é sim, claro. Falta uma política específica para o setor de games. Falta, acima de tudo, uma interlocução. A interlocução com a Ancine é nula. Nula. A gente é quase constrangedora, assim. A gente chegou a ter, no ano passado, uma reunião marcada com a diretoria da Ancine, que foi desmarcada e nunca mais remarcada e nunca mais responderam e-mails. É constrangedor, assim, tipo, ignoram a existência, né? A gente tem lá o Alcoforado hoje em dia que sim, é uma voz que representa, ele tem uma interlocução com os games, muito mais porque ele tem uma simpatia do que por estar exercendo, quer dizer, quando ele estava na Ancine antes ele tinha essa interlocução, mas a nossa interlocução com a Ancine é nula, e a política da Ancine para games é nula, nos últimos 4 anos. Você atribui isso a uma questão específica, assim, falta de respaldo legislativo, falta de interesse, né? Ou tem alguma questão específica que explique isso? Acho que você deve fazer essa pergunta para o Alex. Parei. Eu não sei, você pode perguntar para ele. Falta de interesse, para mim, está absolutamente demonstrado. A minha suspeita é que é falta de conhecimento também. Uma grande falta de conhecimento. Agora, qual que vem primeiro, eu não sei. Se é a falta de interesse que gera falta de conhecimento ou se a falta de conhecimento gera falta de interesse. Porque os desafios são os mesmos, né? Tipo, assim, claro, a grande diferença assim, é que a gente não tem a barreira linguística, né, nos games. Quer dizer, tem, mas tem mecanismos muito simples de superar isso. Né? Um pouco parecido com o primo mais próximo do audiovisual, que é a animação, né? Que você dubla. Além disso, você tem algumas estruturas de distribuição que são mais descentralizadas. Então, se você fala de jogo PC e mobile, você pode se autopublicar. Então, com PC você vai se autopublicar no Steam, que é um mercado que ainda ele tem espaço para bons títulos trabalhados de uma forma boa. O mobile já virou um espaço, apesar da autopublicação, ele virou um espaço tão competitivo, com gigantes tão gigantes, dominando os top 20 ali, e os top 20 respondem por 98% do faturamento, que a gente vê nos anos recentes uma diminuição, principalmente pelos estúdios mais, né, os menores, estão voltando cada vez mais para PC e saindo do mobile. E PC e console é praticamente a mesma coisa, no sentido de que não é a mesma coisa, né? Mas é muito fácil você portar, eles chamam, né, um jogo do PC para o console, se você achar um parceiro que faça os investimentos adequados e tudo mais, ou se você se relacionar com os próprios donos do console. É uma indústria peculiar, porque, assim, de um lado você tem uma mega verticalização, maior do que no cinema. É como se a gente vivesse no cinema nos anos 50, né? Se você for para a área de console, porque da época que os estúdios eram donos de tudo, né? Eles eram donos das salas de cinema, dos estúdios, dos atores
Então, tipo, era tudo verticalizado. Então, você tem na indústria na área de console, você tem o cara que faz o console, ele também, você só pode desenvolver no próprio console que ele faz, então você tem que ter um equipamento específico e verificado por ele para você desenvolver, e você vende no ecossistema dele, no mercado dele. Então é altamente verticalizado e altamente premium, né? Mas mesmo nesse setor, tem uma coisa que a gente que vem do audiovisual tradicional sabe que vai acontecer cada vez mais, que é o modelo por assinatura, que está crescendo cada vez mais. Que a Xbox saiu na frente dominando, agora a PlayStation está indo atrás. De certa forma, a Nintendo ainda está um pouco mais atrás, assim, mas é uma tendência que a gente está vendo crescer. O Brasil, por exemplo, no Game Pass, eles não abrem totalmente os números, mas até onde eu consegui me informar, é o segundo maior mercado do mundo de Game Pass, só ficando atrás dos Estados Unidos, que daí também não conta. Então, tipo, aqui é muito bem sucedido o modelo de assinatura. Né? Então, de novo, isso nos conecta com toda a discussão do que será a regulação do vídeo on demand e como, em grande medida, é uma regulação que conversa com a regulação de games também. E as plataformas de streaming, né? Também colocando games dentro dos seus serviços, né? Alguns com mais acerto, outros, né? Ainda estão testando aí para ver exatamente como é que vai ser esse modelo, mas já é uma realidade, né? A gente tem duas, né? Com a Netflix e a Amazon, que estão com jogos. Agora, se não tem como fingir que não é parte da mesma discussão, porque se você abre o Netflix no celular, já aparece lá a aba de jogos na primeira posição, né? Então, é isso. E os modelos, se você pegar o Game Pass, é parecido, não é igual, mas é parecido. Mas para a gente, como mercado menor, né, ainda periférico, tentando se tornar um mercado central, e a gente tem todas as condições e os elementos para virar um mercado central no desenvolvimento de jogos. E a Gamescom Latam é um dos passos, do meu ponto de vista, para tentar materializar isso. Você tem todo um lado das plataformas por assinatura que pode ser muito benéfico para a indústria brasileira e latino-americana como um todo, que é você não consegue manter um catálogo de assinatura só com títulos blockbuster AAA. Então você precisa de uma pluralidade de títulos menores, mais baratos, né? Essa discussão também está cada vez mais difícil em jogo, né? O que é um jogo independente? Enfim, no cinema talvez fique mais fácil até do que, mas mesmo no cinema, acho que é a mesma dificuldade, né? Assim, tipo, se o jogo nasce independente e depois é comprado por uma grande distribuidora, ele é independente, não é independente? Não sei. Acho que no fundo o que define ser independente hoje em dia é o tamanho do orçamento, porque Mas certamente o conceito de independente é muito diferente do audiovisual, né? O audiovisual está muito vinculado a produtores que são também distribuidores e que têm uma posição hegemônica no mercado de mídia como um todo, né? A definição legal passa por aí. No caso de games é outra história. Você pode até ter um distribuidor hegemônico, mais forte, grande e tudo mais, mas no fundo, né, são empresas que estão, todas elas são empresas que estão aí disputando o mercado meio que de igual para igual, né? Tem, claro, mais peso. então, mas médio, né? Porque se você pegar a definição de independente de audiovisual tradicional aqui no Brasil, está completamente defasada, né? Porque independente aqui, pelo texto da lei, é que não está ligado à radiodifusor. Exatamente. Então, Não mas faz tipo, muito tá sentido. ligado à Netflix, é o quê? Sendo que a Netflix é maior que a Globo mundialmente. É difícil essa definição. Em games você também tem a mesma problemática, porque tudo bem, a Xbox e a PlayStation, eles têm os seus próprios estúdios. Aí não tem dúvida, né? Se é de um estúdio Xbox ou de um estúdio PlayStation, aí não é independente. Mas eles compram jogos, né? Para distribuir. Aí é independente? Eu não sei. E aí você pega alguns que não são first parties, né? Que não são os fabricantes de console, mas que são gigantescos, tipo EA, Ubisoft,
E aí, você tá com a EA, tá com a Ubisoft, ainda não sei. É uma definição difícil mesmo, assim. A gente trabalha muito a gente discute muito sobre isso, porque o nosso festival de jogos é para jogos independentes. A gente tem jogos AAA no evento, mas o festival é para jogos independentes. Só que a gente está recebendo cada vez mais títulos de publishers grandes. Aí a gente tem que ver qual é um pouco o histórico, né? Se ele nasceu de um estúdio e ele foi comprado depois, ou se ele nasceu já dentro da publisher, a gente Complicado essa tenta. curadoria, hein? É, Bem é. complicado esse trabalho. Não, e ainda mais não tendo a definição legal atrás, né? Porque, queira ou não, tem no audiovisual e imagino nos games essa coisa da propriedade intelectual mesmo, a quem ela pertence, né? Claro que quando um filme é feito e é vendido para a Netflix, né, a natureza da independência assim, o modelo é um modelo de production service, né? Você produz, entrega e aquilo nunca foi independente, né? Ele sai com o budget, ainda mais quando é original, né? No Não, caso mesmo com de jogo, no mesmo com as caso de jogo, distribuidoras. imagina, você fez, vendeu para Xbox, deixou de ser independente, né? Foi Uma pro. média, é que tem vários, por exemplo, tem jogo brasileiro que foi vendido por Game Pass por um ano. Tá Depois bom. desse ano, volta a ser dele. Mas daí provavelmente é um licenciamento, quer dizer, ele passou É, por um tempo, né? Mas não cedeu. não Esses cedeu. filmes, essas séries, você realmente produz para, né? Você faz sei lá, a série XYZ e vendeu para Netflix, não é seu nunca mais, né? Então ele deixou de ser. Caiu. Mas você tem essa problemática, por exemplo, você vende, você acerta a distribuição, pega artigo 3º com uma major de um filme. Aí, normalmente os direitos de distribuição passam a ser da major. Se a major quiser sentar em cima e não vender seu filme no campo, tipo, o filme é seu, mas não pode vender para ninguém, então de quem que é o filme, né? Então, Agora, Gustavo, você acha que o mercado de games precisa desse nível de detalhamento em lei, de especificar quem é o quê, quem faz o quê? Você acha que isso é essencial para o mercado se desenvolver? Ele tem se desenvolvido independente de ter, né, uma política pública, independente de ter uma lei, um marco legal de referência, independente de ter a sua atuação regulatória. É um mercado super dinâmico, né? Você considera necessário ter esse arcabouço por trás, ou você acha que isso daí é um acessório que vai fazer com que a indústria só se potencialize, mas ela não precisa disso para crescer? depende de onde a gente quer chegar, né? Como indústria. Porque os latecomers, assim, para o mercado, todos eles tiveram apoio forte estatal. Você pega Coreia, Em outros França, países, você não, diz, né? França não, Canadá, você tem mega incentivos que são variados, né? Tem incentivos diretos e indiretos. Então você pega, por exemplo, só o tax credits que tem no Canadá, que você contrata lá e você pode chegar a receber 70% do salário do seu desenvolvedor, do seu diretor de arte, do artista, animador e tudo mais, de volta, é um puto incentivo. Tem várias formas de estabelecer isso, né? Os caras fizeram o quê? Uma proteção contra países com valores mais baixos de salário. É isso que eles fizeram, basicamente. A gente tem várias flechinhas, vários vetores apontando para a nossa região como uma região próspera para desenvolvimento. Pode continuar sem apoio estatal? Pode, mas se fizer o apoio estatal bem feito, a gente pode explodir. E se for fazer, de fato, o apoio estatal, aí você precisa ter definições bem claras, né? Principalmente sobre esse tema que a gente está falando, de quem é a propriedade de quem é a propriedade intelectual. Porque se você vai dar dinheiro para depois a propriedade intelectual ser de uma empresa internacional, não, legal, mas what's the point, né? Se você quer gerar valor mesmo, você tem que garantir a propriedade, que E a aí, propriedade seja nacional. O que não é uma coisa tão fácil também, porque muitas das empresas têm sede na Irlanda, em Delaware, e não sei o quê.
por causa de dificuldades, inclusive, de receber os ganhos, né? Porque as lojas são todas internacionais. Não, total. Quem começa a vender jogo abre uma subsidiária em algum lugar, né? Porque senão fica completamente inviável. Que é o que a gente fala da questão da globalização, né, das cadeias, né, ainda mais quando você tem jogo, né, que você tem nuvem como um elemento central, cada país tem uma política específica de nuvem, de taxação daquilo que é colocado em hospedagem naquele país, então, né, de proteção de dados, proteção de privacidade, tudo isso entra aí na equação. Fábio. Não, eu queria ouvir um pouco do Gustavo, né? Assim, um pouco transitando para o final. Apresentamos aqui Gamescom Latam, falamos um pouco de políticas públicas de game e o olhar dele, mas ele é um grande produtor audiovisual também, enfim, tem a Beats. Eu queria ouvir um pouco dele, aí, onde é que ele está na Beats também e um olhar dele sobre o mercado audiovisual. Eu estou fazendo animação agora, né? Eu fiz uma animação, que foi a última que eu fiz, o último filme que eu fiz. Lançou em 2018, aqui no Brasil 2019. Estou tentando fazer animação de novo. Agora parece que, como eu falo, renovaram o meu passaporte cineasta, né? Eu ganhei a Lei Paulo Gustavo, ainda só acredito 100% a hora que o dinheiro está na conta, ainda não está. Mas pensa, sei lá, eu vou te responder como o meu caso, né? Tipo, cara, eu tive um filme pré-indicado ao Oscar, indicado a um Emmy. Eu demorei 5 anos para conseguir o primeiro recurso para o meu próximo projeto. Eu imagino. E assim, por que eu não consegui de jeito nenhum? Tiveram editais? Tiveram editais depois do governo do Bolsonaro. Tiveram alguns editais, mesmo no último ano do governo Bolsonaro teve também, né? Então, tiveram 2 fundos setoriais, do ano passado e do ano retrasado, 22 e 23, é isso. Nesses editais aí, eu não conseguia passar nem da primeira fase, porque a minha produtora é nível 2. Eu, com Paris Filmes, uma nota razoavelmente alta de diretor, uma performance comercial da produtora boa também, artístico nem se fala, não consigo passar da nota de corte. Não tem como passar da nota de corte. Eu mostrei pro Alex, falei assim, ó, não tem como passar. Porque não dá para ter mais do que a Paris Filmes, certo? Pelas regras, vocês conhecem as regras dos editais, vai somando aqueles critérios supostamente objetivos. Não tem como ter mais do que isso. Então, no edital de produção, se você tem uma produtora nível 2 ou 3, e é de São Paulo ou Rio de Janeiro, você se fudeu. Você não tem como passar. Não existe como passar, matematicamente. Eu acho que se fosse na época em que as pessoas ainda liam matérias de jornal, isso seria um escândalo, porque estão aprovando um monte de projetos sem ler o projeto. Os projetos não são lidos. O primeiro edital que leram o meu projeto foi da Lei Paulo Gustavo. Porque como você não passa da fase inicial, dos critérios objetivos, não é avaliado. Agora tem um edital de coprodução internacional que não tem essa barreira de pontuação. E olha que eu tentei mudar a pontuação da minha empresa. Vai lá, porque eu tenho um monte de produto audiovisual ligado ao Big Festival, né? De série e tal, que a gente está passando na televisão. E tenta mudar. Eu estou, sei lá, uns 8 meses tentando mudar a pontuação da minha produtora, não muda. Não sei, a gente criou um monstrinho burocrático, tipo, complexo, né? A gente está tentando recuperar investimento e todo mundo sabe que a gente vai ter que lidar com esse bode na sala, que é tipo, a burocracia se tornou muito grande. Você acha que isso aí aconteceu depois que começou o processo de auditoria do TCU, de ficar em cima da Ancine, de exigir a prestação de contas detalhada daquilo que está sendo feito, ou é um processo que foi virando um monstro por si mesmo? Acho que o TCU foi a cerejinha do bolo só, né? Que foi, tipo, quase um passa-moleque, né? Que, tipo, nada daquilo, assim,
quase como se tudo aquilo não aconteceu, né? Parecia que foi uma brincadeira um pouco, né, que fizeram, assim, tipo, porque não precisava ter parado tudo, né? Mas, enfim. Mas eu não acho que tem a ver com o TCU. Não. O TCU é só o último capítulo de uma coisa kafkiana que a gente desenvolveu ali. Porque não é possível, cara. Tipo, você fala com um coprodutor internacional, você ganha um edital do FSA, o cara fala, quando sai o dinheiro? Você fala, não sei. Tipo, não sei. Quando sai o resultado? Não sei. Eu entendo que tem que ter a salvaguarda dos direitos, mas eu acho que tem alguma coisa muito excessiva ali, onde a incapacidade de regular os grandes players é revertida na regulação dos pequenos produtores, que somos nós. Então, é uma agência de regular pequenos produtores, já que eles não conseguem regular os grandes players. E a interlocução é muito difícil com a agência. É uma coisa tipo. É como qualquer burocracia, né? A burocracia cresce demais, se torna uma loucura. Assim, tipo, e não só no setor público. As pessoas falam, isso é o problema do setor público. Não é. Fala com atendimento, suporte de qualquer grande empresa, salvo raras exceções, o atendimento é péssimo, né? Passei por uma situação agora com uma empresa de meio de pagamento, que a gente vai abrir ingresso amanhã, que foi surreal. Assim, tipo, você só consegue resolver porque eu tinha no LinkedIn a vice-presidente da empresa. Eu falei, cara, tipo, tá acontecendo isso aqui, eu não consigo resolver. Então é um pouco isso que a gente está vivendo com a Ancine. É uma pena, porque daria para ser melhor, mas ruim com ele, pior sem. Esse é o grande dilema, né? O Brasil ainda é muito dependente de política pública, precisa do regulador para tocar essas políticas públicas. A questão é que esse processo ainda não está azeitado, pelo menos não para a massa dos produtores, né? Talvez esteja azeitado aí para um determinado grupo, né? Que acabou sobrevivendo aí nesse processo de seleção natural burocrática, mas um outro grupo ainda não consegue. Acho que a gente vai ter que enfrentar perguntas difíceis em breve, tipo, qual é o objetivo, né? Porque a gente só pode avaliar a eficiência de um programa se tiver bem definido qual é o objetivo. Se o objetivo é fazer o maior número possível de produções, como você falou antes, perfeito, está saindo um monte de produção. Eu tenho dificuldade de passar no processo lá, mas um monte de gente está passando, tal, não sei o quê. Mas qual é o objetivo? Essa é a pergunta que ninguém responde. Né? Então. O que se quer com incentivo à produção, com as políticas públicas? Essa pergunta não está claramente respondida. E eu acho que tudo é um pouco derivação disso, né? Tipo, qual é o objetivo? É mercado? Então mercado não é assim que faz, porque não é. Tipo, tem que ser mais ágil, tal. É crítica, é soft power. Beleza, então daí você tem que, né? É os dois, e daí o que você vai utilizar de instrumento para cada um? Agora. É inclusão, né? Que o governo atual trouxe a agenda da inclusão, então vamos fazer uma política que seja inclusiva, né? Que seja diversa do ponto de vista regional, diversa do ponto de vista racial, diversa do ponto de vista de gênero, enfim, né? Com todas Sim, mas mesmo na discussão da inclusão, a pergunta beleza, mas é incluir só para fazer, porque depois ninguém vê? É para deixar a pessoa ter a oportunidade de fazer um filme? Ou tipo, não pode ser só a inclusão, isso não pode ser o objetivo. Isso deveria ser prática comum em todas as coisas, a inclusão. Mas, né, o exemplo que eu te dei de que produtoras nível 2 e 3, usando o meu exemplo próprio, mas tem números, você deve conhecer isso. As pequenas produtoras de São Paulo e Rio estão sendo massacradas pelas regras contemporâneas. Massacradas. E, tipo, daí todo mundo fica falando assim, mas polo de desenvolvimento e tal, não sei o quê. Hollywood é um cluster. Por que Hollywood é um cluster? Porque lá tem técnicos, porque lá tem os criativos, porque lá tem investidor, porque lá tem... É um cluster, cara. São Paulo é o cluster de tecnologia, audiovisual, criação, tipo, e Rio de Janeiro por questões históricas também. E aí você não vai ter uma política para isso? Então, tipo, tem
eu tenho que mudar para a Bahia para voltar, ou para a Amazônia, para voltar. Eu entendo as razões, mas eu estava no conselho, no comitê gestor, quando eu briguei para incluir as cotas regionais, junto com o Manuel Rangel. E falei assim, mas vamos fazer uma análise dos resultados daqui a 2, depois daqui a 5 anos? Com certeza, isso se perdeu, nunca foi feito. Nunca foi feita uma análise do impacto regulatório. Não foi discutido, tá, ó, tá acontecendo isso, ó, vamos melhorar aquilo. Só vira uma briga por porcentagem. Agora tem o Sul, a FAMES, né, que está pedindo mais para regulamentar o percentual deles. Eu entendo, porque se Norte e Nordeste tem, eu também acho que eles têm que ter, mas e o resto? São Paulo e Rio de Janeiro, que tipo, são os núcleos históricos de desenvolvimento. Só vai sobrar grande empresa aqui. As médias, pequenas, não vão sobrar. E aí, média pequena, cara, para eu chegar a nível 5 com a minha produtora fazendo animação, eu preciso viver 180 anos. Um filme de animação demora 8 a 10 anos para ser feito. E aí um filme, qualquer que seja ele pode ir para o Oscar ou não, conta um ponto. Então tem coisas sérias para se revisar e todas elas partem da pergunta inicial. Qual é o nosso objetivo? Eu já não sei mais qual é o objetivo da ANSI. Eu não sei. Gustavo, eu queria aproveitar que você trouxe esse gancho da questão da animação, do desafio que você tem para animação, para fazer uma ponte com o que você começou a nossa conversa aqui, falando sobre o mercado de games, sobre o que vocês vão discutir, né, na Gamescom, para você fazer uma reflexão sobre o impacto que a inteligência artificial vai ter no mercado de vocês. Assim, a gente sabe que esse é o tema da moda, tudo que é evento só fala disso. Estava agora acompanhando o Mobile World Congress em Barcelona, de mobile, inteligência artificial, até no guardanapo estava escrito lá, inteligência artificial. Agora coloca em tudo que é canto. Mas a gente sabe que no mercado de animação, no mercado de games e no mercado de programação em geral, né, de coding em geral, tem um impacto especial. Né? Qual que é a tua avaliação sobre o que pode acontecer, para onde que pode ir a indústria, né, com o desenvolvimento de inteligência artificial, dessas novas tecnologias generativas agora, ou se isso daí é só mais uma ferramenta, mais um hype que vai ser aproveitado pelos criativos, como todas as outras tecnologias vieram anteriormente. Eu estou mais na segunda posição aí. Claro que vai ter impacto. Acho que tem algumas profissões que estão correndo risco com essas tecnologias, sem dúvida. Mas eu vejo muito mais como ferramenta, né? Não acho que vai sair fazendo tipo, uma inteligência artificial vai ser capaz de fazer um filme inteiro, um jogo inteiro? Vai fazer um filme ruim e um jogo ruim. Inteligência artificial, eu acho tão legal o conceito de inteligência, né? Porque é um assunto que eu gosto, assim, que eu sigo há algum tempo. A primeira característica da inteligência artificial é que ela é meio burra, né? Assim, ela reproduz o que ela tem para aprender. Tudo bem, essas generativas aí estão se tornando mais flexíveis, mais capazes de entregar coisas. Mas sempre quando se fala de uma nova tecnologia, em game já está sendo usado faz tempo, né? Game realmente é a ponta de lança do ponto de vista da tecnologia no audiovisual. Então você tinha, por exemplo, todos os non-playable characters, né? Tipo, tem uma inteligência artificial ali agindo sempre por detrás, né, do jogo. O que eles estão fazendo com as novas inteligências artificiais, que essa nova fase, né, essa nova versão aí das generativas, é que os NPCs, eles estão tendo memória, estão começando a testar. Então o cara tem uma vida, assim. Então você vai poder falar com um personagem do jogo e o personagem do jogo sabe que ele foi na festa da Joaninha no dia anterior e que ele trabalha com não sei o quê, tipo, ele uma coisa gerada, que você vai deixar os personagens tendo memória, né, assim, tipo, e experiência. Isso para dar um exemplo. Tem muitas coisas que vão acontecer, mas não acho que é só em jogo, né, tipo, tradução simultânea. Já a tradução simultânea vai estar, tipo, enfim,
totalmente automatizada. Já tem uma parte. Os tradutores também, os dubladores também estão bem preocupados aí com o que vai acontecer. Eu acho muito louco que a gente sempre achou que inteligência artificial fosse ser utilizada para ocupar as tarefas braçais, né? E o lado que está indo, o que acho mais curioso é que a gente está substituindo as tarefas criativas, que são as melhores, né? A gente está vindo aí de 2 décadas de massacre de emprego bom. Mas jornalismo, você sabe, né? Tipo, redes sociais e jornalismo. Tipo, qual foi o resultado? Eu acho estranho, né? Assim, tamanho investimento para substituir as coisas mais legais que tem para se fazer. E isso por um lado. Por outro lado, tamanha confiança de que o resultado disso vai ser bom. Não vai ser bom, né? Tá, para fazer uns negócios meio ruim, igual um monte de coisa que é feita, legal, mas para fazer coisa boa acho que não vai dar. Mas como ferramenta acho que vai ser utilizada para caramba. Eu mesmo uso, né, sei lá, um Midjourney e tal, quando a gente quer fazer conceito. Pô, em vez de ter que contratar um desenhista para fazer um monte de rabisco para ver conceito de cena, dá para brincar de fazer isso. A gente vai fazer uma campanha que vai ter uma música. Aí o pessoal colocou lá e fez uma música, que ficou ruim a música. A gente vai contratar a gente para fazer a música boa, mas para fazer um rascunho, acho que é uma ferramenta bem poderosa e vai ser utilizada cada vez mais. Maravilha, Gustavo. Ótimo papo. Fábio, uma consideração a mais que você queira colocar aí para a gente encerrar essa nossa conversa? Não, acho super inspirador sempre, Gustavo. Muito bacana. Eu quero só convidar, né, todo mundo para ir na Gamescom Latam, que vai ser do dia 26 a 30 de junho. Para o público final é do dia 27 a 30 de junho. É só entrar lá no site, gamescom.com.br. Maravilha. Estaremos lá. Vem aí, Samuca, vai ser bacana. Acompanharemos, com certeza. Gustavo, te agradeço mais uma vez esse bate-papo excelente, tá? Esses insights que você trouxe, tua visão sobre mercado de games, sobre mercado audiovisual, políticas públicas, muito bom partilhar. Espero que essa nossa conversa ajude a repercutir um pouco aí a tua agenda também e fazer com que ela ganhe mais relevância e mais ouvidos. Te agradeço mais uma vez, Fábio, Gustavo, obrigado pela companhia aqui nesse bate-papo. Obrigado a vocês. É isso, gente. Esse foi o nosso Café com Pixel. Em breve a gente volta com mais um episódio, com mais um convidado especial para conversar sobre o mercado audiovisual, sobre os desafios da indústria, sobre as expectativas e sobre o desenvolvimento do mercado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.